Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, sou mãe de primeira viagem e no vídeo de hoje eu vou falar sobre amamentação exclusiva. Hoje eu vou falar tudo que você quer saber, eu vou contar a minha experiência sobre a amamentação exclusiva, tá? A Liz mama no peito ainda, ela tem 1 ano e 4 meses, ela ainda mama exclusivo. Exclusivo não, né? Ela ainda mama no peito, ela já está em introdução alimentar desde os 6 meses, uma introdução alimentar muito bem feita, diga-se de passagem. Se você não ouviu o vídeo sobre introdução alimentar, eu vou deixar no card aqui. Eu mostrei todos os itens, né, que eu uso na introdução. Opa, tô indo! Eu escutei um mamãe, eu tive que atender. Tava dormindo essa gatinha, gente. Você tava... Continuando, gente, sobre a amamentação. Essa senhorita, ela mama no peito desde o primeiro dia. Estamos aqui com 1 ano e quase 4 meses, né, meu amor? Dia 5 você faz 4 meses? Acho que quando esse vídeo for ao ar você já vai estar. Agora ela pede TT desse jeito. TT. Ah, gostosa. Ela acabou de acordar, ela pede TT. Sempre foi assim, né, mãe? Tá. Então, assim, ela continua em livre demanda, tá, gente? Eu sempre amamentei em livre demanda. Eu sei que tem alguns pediatras, algumas professoras de amamentação que dizem que a livre demanda não é você dar o peito todas as horas do seu dia para a criança. É você dar em quantidade suficiente para encher a barriguinha, né? Então, mas, assim, eu gosto de amamentar, não vou negar, não. Eu gosto aqui desse concheguinho, eu fico aqui e coloco o pé aqui, coloco o pé pra cima e coloco o pé pra baixo e fica me olhando com esse olhar maravilhoso, lindo, né, gostosa. Então, assim, eu nunca vi problema, nunca foi uma coisa que me incomodou, tipo assim, ela pediu TT, eu dou TT, pronto, acabou. Assim, hoje ela pede, né, ela fala TT, igual vocês viram agora. Mas quando ela era menorzinha, obviamente ela não sabia falar, mas assim, dava uma choradinha, eu colocava no peito. Ai, gente, sempre funcionou. Parava de chorar na mesma hora, mamava, ficava tranquilinha, relaxadinha e dava super certo. Então, assim, eu sei que tem alguns profissionais que falam pra você dar horário, né? Pra você estabelecer os horários do TT. Eu nunca fiz isso, tá? Então, essa é a minha experiência. Eu não tô recomendando que ninguém faça igual. Mas essa foi a minha experiência, deu certo aqui em casa, sabe? Isso não impediu a alimentação, a introdução alimentar, nunca me privou de dormir, nem nada disso. Sono é um tema para outro vídeo, né? Eu demorei a conseguir, mas eu vou falar uma coisa assim, a Liz, ela dorme muito bem. Então, assim, à noite, ela sempre dorme muito bem. Sempre é um termo muito forte, né? Porque a gente sabe que saltos de desenvolvimento, picos de crescimento, aquela coisa toda, altera muito aí o ciclo de sono dos bebês, questão das sonecas, depende muito de como foi o dia, enfim. Mas no geral, no balanço geral, eu posso dizer que ela sempre dormiu bem. Ela dorme bem, sabe? Então, assim, ela com 40 dias, ela dormiu a noite inteira pela primeira vez, sabe? O que eu fiz? Não sei. Gente, eu era um bebê tranquilo. Mas eu amamentava ela em grande oferta o tempo inteiro, durante o dia. E, assim, então ela não sentia fome de madrugada. Eu imagino que... Eu quero acreditar que seja isso. Eu já vi alguns profissionais falando, né, que quando você tem esse ciclo muito fácil, dessa forma isso acontece, tá? Mas... Igual eu falei, tem uns picos de crescimento, tem vacina, tem, enfim, tem várias coisas que acontecem ao longo aí dessa jornada, né, da maternidade que vão alterando o sono do bebê. E quando ela fez, então assim, a gente teve os momentos cíclicos, né, dorme muito bem, aí acontece alguma coisa aí, para de dormir bem, aí não sei o quê. Então assim, no comecinho, quando ela era recém-nascida e quando ela era menorzinha, o meu marido era quem ia atender ela, tá? Até os 3 meses, 4 meses. Só que assim, teve uma fase que ela começou a acordar demais. Olha aqui, você quer esse aqui? Ela começou a acordar demais à noite. E ela acordava chorando muito. E aí eu tentava acolher ela e não dava certo. Mas quando eu pegava ela e colocava no peito, cara, era 5 minutos ela tava dormindo. Sono profundo,
E eu conseguia dormir mais 2, 3 horas tranquilamente ali. Então assim, às vezes ela acordava, sei lá, 2 vezes na noite e comigo ela voltava a dormir muito rápido. Então assim, eu parei de deixar ele atender ela, eu pedi pra ele parar de atender ela à noite. Eu falei, não, deixa eu ir, porque eu só queria dormir. Então assim, ela voltava a dormir 5 minutos e eu dormia também. Então eu conseguia dormir, sabe? Então assim, aí fazia o ciclozinho dela de sono de mais umas 3 horas seguidas, depois eu acordava de novo. Então tinha noite que ela acordava 2 vezes, tinha noite que ela acordava 1, tinha noite que ela acordava 3. Então assim, mas eu me sentia mais descansada de eu atender ela de noite, tá? É um vídeo sobre sono, tá? É um vídeo sobre amamentação, mas eu tô explicando isso pra dizer o quê? Que ela tava em livre demanda, ela continua em livre demanda, tá? Ela já come de tudo, enfim, né? Se você viu o vídeo sobre intolerância alimentar, você sabe do que eu tô falando. Mas ela continua em livre demanda e eu tive dificuldade de desmamar ela do sono noturno. Qual que foi a orientação que a gente recebeu do pediatra? Do pediatra, a gente recebeu a orientação de, a partir da introdução alimentar, quando ela estivesse ali estabilizada ali 1 mês ali de introdução alimentar mais ou menos, estivesse se alimentando bem, era pra eu deixar de atender ela à noite pra fazer, a gente conseguir fazer o desmame noturno. Eu fiz isso? Não. Eu fui desmamar ela realmente, que a gente foi fazer isso, né? Eu parar de atender ela, mas assim, não deixar ela chorando sozinha lá no quarto, não, gente. O Danilo ia atender ela, né? Meu marido ia atender ela. A gente não fez isso. A gente foi fazer isso agora com 1 ano e 2 meses, tá? E deu super certo. A partir do momento que ele passou aí, ela, sei lá, ela chorou as 2 primeiras noites com ele, assim, porque ela me queria, né? Mamãe. Ai, a gente dá um aperto, você não consegue dormir porque tá chorando. Mas assim, 2 noites, chorou um pouquinho, depois voltou a dormir. E agora ela não acorda mais, sabe? Então foi muito bom assim. Essa noite mesmo, ele tava me perguntando se ela tinha dormido a noite inteira. Eu falei, filho, se eu não te cutuquei, é porque ela dormiu. Ela dormiu. Então assim, ela ainda acorda algumas noites, mas acho que a tendência agora é a maioria das vezes ela não acordar mais, sabe? Tá bom? Então deu certo o desmame noturno dessa forma. Mas, acho que tô meio perdida nesse vídeo, gente. Eu comecei a falar aqui de livre demanda, enfim. Então, assim, eu nunca fiz essas mamadas programadas, sabe? A cada 3 horas, a cada 2 horas. Não. Eu tratei a livre demanda como livre demanda mesmo. Ela pedia, ela tava interessada. Você quer água? Ela tava interessada e eu dava leite e dava super certo aqui. Deu muito certo pra nós, né, amor? Você quer água? Deu muito certo pra gente, sabe? Então, assim, eu mantive dessa forma. Se fosse algo que me incomodasse, aí eu teria talvez buscado outra forma de ofertar o leite, sabe? Em relação ao desmame noturno, eu fiz o desmame noturno quando eu me senti pronta, assim. Eu já tava exausta, não queria mais ficar acordando à noite. Falei, já chega. Eu sei que não é fome, eu sei que ela tá acordando. E você consegue reparar isso também, sabe? Porque às vezes o bebê acorda com fome. Se ele acorda com fome, é só mamando que ele vai resolver, tá? Ou comendo alguma coisa. No caso dela, ela já tava acordando só pra me ver. Assim, me chamava, queria que eu ficasse pertinho, queria só pra dormir juntinho. Então, assim, ela acordava só pra pegar o peito, mas ela não mamava, entendeu? E eu tinha que acordar. Então, assim, quando ela passou a acordar 4, 5 vezes, assim, só pra me ver o ladinho dela, eu comecei a ficar muito exausta. E aí foi a hora que eu falei, não, agora tá na hora de fazer o desmame noturno, não tem jeito. E a gente conseguiu fazer o desmame dessa forma. Eu parei de atender ela com, gente, 2 dias. Chorou 2, 3 dias, eu acho. Nem chegou a isso tudo. E não foi muito tempo, sabe? Uma coisa assim, sei lá, o primeiro dia chorou 1 horinha, entendeu? O segundo dia foi menos. O terceiro dia já... meu pai que veio, beleza, vamos voltar a dormir, entendeu? Então, assim, dormiu com ele, do lado dele lá, e, enfim. E é isso, sabe? Deu super certo, né, mãe? Dicas de amamentação para os primeiros dias de vida. No primeiro dia, gente, nos primeiros dias a gente... Deixa a mamãe, sim. Nos primeiros dias, o peito machuca muito, né? Meu Deus do céu, como machuca. Não vou negar, tá? Se você tá distante e você tá com expectativas sobre coisa, me desculpa falar isso, mas vai machucar. Se você tiver condições financeiras, eu sugiro que você tenha uma consultora de amamentação,
pra te ajudar com ou uma fono, né? A própria fono que vai atender o bebê, com laser, sabe? Pra fazer laser no peito, porque o laser ajuda muito, muito, muito a fechar as feridinhas, sabe? E isso dá um alívio imediato. Mas se você não tem condições, tenha pelo menos uma pomadinha. Deixa a mamãe mostrar a pomada. Eu usei essa daqui, olha. Eu fiz o laser no hospital, tá? Ia fazer depois de novo, mas acabou que a profissional nem apareceu. Posso contar essa história em um outro vídeo. Mas eu usei essa pomada aqui, que é a Milar. Essa aqui é até pequenininha, porque ela é uma amostra grátis. A Lisa acabou de tirar da caixinha, tava até embalada ainda, ainda tem. É uma pomada de lanolina pura, tá? Então não tem risco pro bebê, você pode passar no peito. Se tiver com muito excesso, dá uma tiradinha assim antes de amamentar, mas não tem problema. O que eu fazia? A Lisa mamava, eu passava ela. Gente, isso aqui, em 24 horas, ela me aliviou de um jeito, assim. Eu fiquei no hospital sem ela durante 4 dias. Quando eu cheguei em casa no 5º dia, eu comecei a usar eu comecei a usar essa pomada, foi coisa assim, 24 horas eu tava, graças a Deus, meu peito não dói mais, tipo, porque ela ajuda a hidratar, então não machuca, enfim. Você só tem que tomar um pouco de cuidado de não abusar do uso da pomada, porque ela pode acabar entupindo um duto, né, e entupimento de duto eu já tive, não por conta da pomada, porque na época eu nem tava usando pomada mais, porque tem uma hora que você já fica calejada, tá, gente, você não precisa mais da pomada. Eu nem tava mais usando a pomada e eu tive esse entupimento de duto e dói pra desentupir, que é uma coisa assim horrorosa. Então, se você tiver condições de ter uma... Então, assim, tenha uma dessas, sabe? Tem a da Lazinó também, tem outras marcas, enfim. Essa aqui foi a recomendada pela minha pediatra, ou pela minha obstetra, tá? Então, eu usei essa mesmo e também era que, enfim, a que eu tive acesso. Tem uma pomadinha dessa na bolsa da maternidade, que vai fazer diferença, tá? Foi muito útil, foi muito legal. Hoje em dia, às vezes, eu uso até no lábio, assim, começa a rachar nesse tempo seco. Aí eu dou uma azadinha. Isso aqui não tem problema, você pode ingerir, porque é só lanolina. Um material, é um 100% vegetal, né? Então não tem nada que conservante, né? Essas coisas. Pode usar sem medo, tá? Eu sei que as consultoras de amamentação, elas torcem o nariz pra isso aqui, porque elas sempre falam que você tem que usar o leite materno no peito, que ajuda a cicatrizar. Gente, passei 4 dias no hospital sem essa pomada, eu passava leite no meu peito o tempo inteiro, sabe? A Liz mamava, terminava de mamar e eu extraía leite pra... Não funcionou, assim, sei lá, não sei se eu não tava fazendo direito, mas assim... Não tem a mesma capacidade de cicatrização disso aqui não, gente. Pensa que, sei lá, hidrata, não sei, assim. O leite é maravilhoso, leite de peito, assim, para muita coisa, mas para isso, especificamente, eu não senti diferença, tá? A pomada me aliviou, o laser me aliviou, e só. E o laser, vou falar uma coisa sobre o laser. O laser ele é um alívio imediato, mas ele não impede que novas feridas, né, novas fissuras abram no peito. A pomada, como ela hidrata, ela torna a pele um pouco mais elástica. Eu senti que ela impediu, sabe? De novas... Porque depois que eu comecei a usar ela, eu não tive mais nada no peito, tá? Então, deu super certo, tá? Tenham só esse cuidado aí com relação ao entupimento dos dutos. Outra coisa que é bem legal de você ter o coletor, eu não sei onde tá o meu, gente, porque por motivos de já faz muito tempo que eu parei de usar ele. Mas é muito bom você ter um coletor, vou colocar uma foto aqui. É muito bom você ter um coletor de silicone para você tirar o excesso de leite do peito. No começo da amamentação, principalmente quando dá essa apojadura, o peito fica muito duro. Então assim, o neném recém-nascido, ele não consegue mamar naquele peito tão duro, sabe? Então você tem que dar, qual que é o ideal? É você fazer uma massagem, você vai fazendo uma massagenzinha aqui no peito, tá? No sentido horário. Você faz aquela massagem, tira um pouco de leite, né? Tira um pouco do excesso de leite e aí você coloca o bebê, deixa o peito um pouco mais molinho e aí você coloca o bebê pra mamar, tá? Dava super certo aqui em casa, foi assim que as enfermeiras do banco de leite me ensinaram, no banco de leite do hospital que eu fiquei internada, me ensinaram. E foi assim que eu fiz. O coletor ele ajuda porque ele cria uma sucção aqui, ele cria um vácuo, né? Então nesse vácuo ele tira o excesso de leite, aquele leite que já tá armazenado no peito. Lembrando que peito não é
não é estoque, tá? Peito é fábrica, então não tem problema você tirar o leite dali, não vai faltar pro bebê, tá? Não falta. Então você tira aquele excessinho, o peito ficou um pouquinho mais molinho, já facilitou a pegada aqui da cidadãzinha, né? E aquela coisa, gente, primeiro mês, não tem expectativas. Primeiro mês da amamentação, ele é sofrido porque você não sabe amamentar e o bebê não sabe mamar. Eu sempre achei que a amamentação era uma coisa intuitiva, tá? No meu desconhecimento, na minha ignorância sobre maternidade. Assim, eu nunca tinha imaginado que eu precisava aprender a amamentar. Mas isso é uma realidade, isso é uma verdade. E quando eu comecei a estudar, eu tava grávida, comecei a estudar sobre alimentação, foi que eu vi o quanto que muitas mulheres têm dificuldade com a alimentação, sabe? E é desgastante, sim, no começo, principalmente é muito desgastante. Mas dá super certo, assim, depois que eu gostosinho, né, filha? A gente continua aqui na nossa jornada. Então, assim, acredite, você dá conta, você consegue. Se você tem baixa produção, ou se você tem excesso de produção, sempre é bom consultar um profissional. Se você não tem dinheiro para ter uma consultora de amamentação, pede ajuda do banco de leite da sua cidade. O banco de leite ajuda muito, pelo menos aqui em Brasília. Os bancos de leite são super preparados, assim, as enfermeiras do banco de leite, dos hospitais públicos, tá, que eu tô falando, elas são super preparadas para te ajudar, para te auxiliar na amamentação. Então, assim, peça ajuda mesmo, elas ajudam sim, tá? Eu sei, eu tô falando isso, não é baseado em nada não, além de eu ter recebido essa orientação no hospital, né, e até da esposa do meu pediatra também, que ela trabalhou 35 anos no banco de leite de um dos hospitais aqui, materno-infantis aqui de Brasília, hospital público, tá? Então, assim, ela mesma falou, ela falou assim, não, peça ajuda, pode pedir ajuda no banco de leite, que tem a equipe do banco, ela é preparada e ela tem o maior prazer em ajudar. Então, tenham essa informação aí, gravem essa informação e procurem ajuda, tá? Amamentar é muito legal. Se você não gosta, claro, você tem todo o direito, tem mulheres que não gostam de amamentar. A minha prima, por exemplo, ela desmamou meu primo de segundo grau, ela desmamou o filho dela, enfim. Bem cedinho mesmo, ali, sexto mês, quinto mês, sei lá, justamente porque ela não gostava, não gosta, não se sente bem amamentando. E tudo bem também, tá? Não se sinta coagida a amamentar a criança, não, gente. A gente tem que fazer aquilo que faz bem pra gente, tá? É claro que tem alguns sacrifícios que às vezes são legais, sabe? O leite do peito, ele é muito rico. Então, eu, na minha concepção, é um sacrifício muito legal de se fazer. É aquele sacrifício do bem, né? Você sacrifica aqui um pouquinho ali, um ano e meio, 2 anos. Mas a quantidade de nutrientes, de imunológicos, de coisas, né? A gente sabe que o alimento do peito, ele é um alimento vivo, né? Existem vários estudos, assim, é incrível, assim, mostrando a dinâmica do leite materno, que quando a criança fica doente, tem uma febre, não sei o que, a anatomia do leite, ela muda completamente, até a textura, a cor, tudo, pra levar para aquele bebê que amamenta, que tá sendo amamentado, o que é necessário para ele se recuperar. Então, assim, isso é muito incrível se você parar para pensar. Então, assim, estude um pouco sobre leite materno que você vai ver o quão incrível é esse alimento. Então, assim, quanto mais tempo você amamentar, melhor para o seu bebê, melhor para você também, tá? Então, é uma vantagem, sim, do aleitamento materno. Ele é vantajoso em vários aspectos, tá? Então, tenha isso em mente antes de você decidir se você quer ou não amamentar. Se você realmente não gosta, não quer, não consegue, tem aquela rejeição, e isso acontece, tá, gente? Acontece. Eu senti isso não em relação ao aleitamento todo, mas eu senti isso em relação ao aleitamento noturno, na madrugada. Então eu sei como é que é, a gente fica assim, o sentimento é muito forte, de tipo assim, meu Deus, já chega, solta meu peito. E se você tem esse sentimento, procure ajuda, enfim. Como assim, a minha filha já estava com mais de 1 ano, tá? A minha solução foi mais simples, né? Porque eu simplesmente desmamei ela à noite, pronto, acabou. Da forma como eu falei pra vocês mais cedo, né? No começo desse vídeo. Desmamei mesmo, sei que ela tá bem alimentada durante o dia, então não tem problema pra desmamar. Eu não aguentava mais, ela tava assim, fazendo meu peito de chupeta.
Eu sei que não é o termo correto, né? Que eu, na verdade, eu fazia a chupeta de peito, né? Deveria ser o termo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, eu comecei a ficar muito angustiada com isso. E nessa minha angústia, eu falei, já chega, não aguento mais, não consigo. Marido, assume esse rojão noturno aí. E deu certo. Em menos de uma semana, a menina tava dormindo sem ficar procurando peito, né? E dormindo a noite inteira. Então, assim, tá? Procure ajuda. Se você não tá em condições de desmamar porque o bebê é muito pequeno e você tá com esse sentimento muito forte, conversa com o seu pediatra, conversa com o seu psicólogo, se você tem acesso a esses profissionais. Se você não tem, conversa com alguém que entende de aleitamento, procura o banco de leite, mas não fique sozinha, tá? Não viva isso sozinha. Você tem direito a ter ajuda, você merece ter ajuda. Outra coisa muito importante, se você tem excesso de leite, é muito legal que você tenha uma extratora de leite. A minha é a Philips Avent. Eu gostaria de pegar pra vocês verem, mas como vocês veem, tem uma cidadãzinha fazendo bagunça aqui no colinho de mãezinha. Se você puder ter a extratora, pode ser manual, pode ser elétrica. A minha é a Philips Avent, vou deixar ela aqui, o link dela aqui. É a Philips Avent elétrica, tá? A elétrica, sinceramente, eu gostei bastante, porque ela te ajuda, você só acopla, né, o extrator aqui e ali 10 minutinhos, 5 minutos, 10 minutos, você já extrai uma boa quantidade de leite. Se você tem excesso, é bom que você doe, né, o leite materno pro banco de leite da sua cidade, eles são muito grátis. Eu fiz doação durante uns 3, 4 meses aqui. Aí depois a minha produção estabilizou, deu aquela diminuída e eu não ia ficar produzindo leite só pra doação, sabe? Porque dá trabalho, dá um trabalhinho. Mas o que eu fazia? De manhã cedinho, que o peito acordava cheio, muito cheio, né? Porque a noite acaba mamando menos, fica até dormindo, enfim. Eu já acordava, já pegava a extratora, já tirava o leite dos 2 peitos. E aí resolvia a questão do peito tá muito duro, né? Porque quando tá com excesso de leite, de armazenamento, você fica com o peito muito duro e dificulta pro bebê mamar. Então eu já tirava, o peito ficava mais molinho. E aí a hora que ela acordava, que ela demandava o peito, eu já tava eu já tinha extraído leite pro banco, né? Então assim, eu doava 2 vidros, 3 vidros por semana aqui. E dava super certo, tá bom? Você pode fazer extração também em outros horários, enfim. E agora outras dicas que eu tenho. Banho quente, gente. Se você tá com excesso de leite, seu peito tá ficando muito empedrado, não tome banho muito quente. A água quente, ela dilata os vasos sanguíneos e, consequentemente, ela aumenta a produção de leite, tá bom? Então, tenha muito cuidado com o banho, se você tá tendo algum problema de excesso, né? Se você tá tendo problema de falta, a água quente, bolsas de água quente, elas vão te ajudar justamente pelo mesmo motivo. Elas vão dilatar o peito e vai aumentar o excesso, a produção ali daquele, a produção de leite, tá bom? Então essas são as diquinhas, assim, se você tá achando que seu leite não tá sendo suficiente, tenta colocar as bolsinhas de água quente, tomar um banhozinho mais quentinho no chuveiro, às vezes pode funcionar pra você. Tá bom? Lembrando sempre que é muito bom você ter orientação profissional, de profissionais especializados. Eu tô passando aqui só a minha experiência mesmo, como que foi pra mim, né? Eu acho que eu abordei tudo. Eu falei da pomada, eu falei da extratora, eu falei do coletor, né? Era isso que eu queria falar pra vocês sobre aleitamento materno. Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer saber que eu não falei neste vídeo, eu peço, por favor, que você deixe aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários e no vídeo que eu posso responder em outras oportunidades pra você. Se você não me segue lá no Instagram, lá na outra rede, na rede vizinha, por favor me siga, tá aqui meu arroba, tá? Você pode mandar as perguntinhas lá no direct também, que volta e meia eu tô sempre falando alguma coisa nos stories, tá? Onde digo duvidazinhas mais pontuais, aquilo que não vira vídeo aqui do YouTube, eu posso responder de forma mais direta lá. Então me segue também, tá bom? Um beijo, falou e tchau! Dá tchau. Tchau.